No Espaço Online desta segunda, nós estamos recebendo a África Isabel Cruz Pérez, nutricionista da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Estamos falando sobre a cirurgia bariátrica, obesidade infantil, a relação da cirurgia de redução de estômago com o parto prematuro ou bebês com baixo peso. Inclusive, a África trouxe algumas imagens para a gente entender melhor essa questão da cirurgia de redução de estômago. Vamos dar uma olhada, aí você explica para a gente como é que funciona exatamente? Vamos lá, África. Então, aquela primeira figura seria o trânsito normal do alimento, né? Então, o alimento vem, logicamente, pela boca, esôfago, estômago, que é aquela parte grande, né? E depois ele segue pelo intestino delgado, que a primeira porção é o duodeno, a segunda é o jejuno, a terceira é o ilho e depois o intestino grosso. Então, o que acontece? Nesse tipo de cirurgia, existem várias técnicas cirúrgicas, tá? Mas, geralmente, o que se faz? Se faz uma restrição do estômago. Então, aquela segunda figura, ali bem no topo dela, simulando o quanto que a pessoa fica de estômago, quanto que essa cirurgia permite que a pessoa tenha de capacidade gástrica. Então, geralmente, é em torno de 50 ml. Que é aquilo lá em cima. Isso. Aquela parte, naquela parte superior. Entendi. Tá? Aí, o que acontece? Então, o estômago fica restrito a 50 ml, geralmente, tá? Aí, depois, se faz um desvio do restante do estômago e se faz um desvio da primeira porção do intestino, que é o duodeno. Uhum. Então, se liga aquele pedacinho do estômago que, entre aspas, sobrou, com a segunda porção do intestino, que é o jejuno, tá? Então, o que acontece? É uma cirurgia restritiva e desabsortiva. Então, a pessoa come pouquinho, porque não cabe mais, e o pouco que ela come sofre prejuízo de absorção. Então, logicamente, que a pessoa vai emagrecer. Não tem como. Porque vai caber pouca comida. Então, quantitativamente é pouco, né? Lógico. E depois a parte absortiva fica também prejudicada. Então, com isso, força com que a pessoa utilize as reservas corporais. Agora, todas as cirurgias de redução do estômago acontecem dessa forma? Existem várias técnicas, né? Então, existe a cirurgia restritiva, onde só se restringe o conteúdo estomacal. Existe a cirurgia desabsortiva, então o estômago permanece igual e só se desvia um pedaço do intestino. E essa é chamada cirurgia mista, onde se reduz o estômago e se desvia o alimento para outra porção do intestino. Então, existem várias técnicas. Então, existe uma que chama Y de Rouge, outra que se chama Fob Capella, mas geralmente elas provocam isso, uma restrição e um prejuízo da absorção. Nós temos perguntinhas chegando das ruas de São Paulo também para você. Vamos ver. Então, doutor, isso é 100% seguro e para que é indicado essa cirurgia, né? Bom, depois dessa imagem não precisa nem responder. Seguro não é mesmo, né? Porque você provoca uma diminuição do tamanho e provoca uma não absorção. Então, ela não é segura. Mas se isso é feito numa pessoa que está com sobrepeso ou está obesa, existe também o risco cirúrgico de se fazer essa cirurgia, porque o tecido gorduroso, ele é de difícil cicatrização. Então, infelizmente, eu já acompanhei, quando eu trabalhava em hospitais, casos de pessoas que fizeram essa cirurgia e depois não houve, essa fenda cirúrgica não conseguiu se fechar, cicatrizar. E a pessoa acabou tendo uma sepsemia, porque ficou com uma ferida aberta, acabou pegando uma infecção hospitalar e morreu em consequência disso. Então, há muitos riscos, né? Vamos lá, mais uma perguntinha para a África. Doutor, eu queria saber como que faz para evitar, né, a obesidade, né, assim. Pois qual é a forma mais segura de se evitar a obesidade e, consequentemente, a cirurgia? Saber parar, ter limite, sabe? Não é tudo que é gostoso, eu gosto, eu quero, eu como, sabe? A gente tem que ter um limite, né? Tem que saber, a gente sabe quando a gente está comendo demais, né? Pelo peso, pelas roupas, né? Então, quando a gente percebe que a gente está exagerando na comida, a gente precisa tomar cuidado. Mas a gente sempre se pergunta, né? Como é que a pessoa chegou neste ponto? Pois é. Tem um momento que a pessoa não sabe mais que está comendo demais? Olha... Ela perde a noção? Tem. Isso tem, porque, inclusive, eu participei de bancas de teses, né? De uma psicóloga em específico que tratou justamente disso. O que acontecia com essa pessoa que
precisou fazer a cirurgia bariátrica, o que acontecia com ela, né? Então, havia vários relatos de pessoas, era um tipo de pesquisa qualitativa, onde se entrevista a pessoa. Então, havia vários relatos de pessoas que falavam assim, quando eu acordei, quando eu percebi, eu estava desse tamanho, né? Então, isso tem muito a ver com a questão psicológica, com depressão, ansiedade, né? Eu acho que uma pessoa da área pode explicar melhor em relação a isso, né? Mas assim, geralmente é uma compulsão alimentar. A pessoa meio que descarrega a sua frustração, a sua ansiedade na comida, para ter uma satisfação, para ter um prazer, né? Então, se vocês puderem entrevistar um psicólogo, acho que agora, como vai poder... é que um nutricionista, que é a sua área, como é que um nutricionista trabalha com uma pessoa que tem compulsão alimentar e não tem indicação cirúrgica, mas já tem a compulsão alimentar? Pode, de repente, ser um obeso mórbido. Sim. Lá na frente. Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha junto com a pessoa, tentando esclarecer quais são os alimentos que mais oferecem energia para ela, né? Quais são os alimentos que ela deve preferir, quais são os alimentos que ela deve evitar, e a gente faz um plano alimentar para essa pessoa. Então, a gente estipula quantidades, né, que vai chegar num valor calórico no final do dia, X, mas sem esquecer que ela precisa de outros nutrientes. Por exemplo, a gente restringe energia principalmente. Então, a quantidade de carboidratos e gorduras é restrito para esse tipo de pessoa, tá? Mas a gente não pode esquecer que ela precisa de muitos outros nutrientes, tipo cálcio, ferro, vitamina C, vitamina A, vitamina do complexo B. Então, por meio de um plano alimentar, a gente consegue dosar, vamos dizer, né, a quantidade calórica sem privar essa pessoa dos micronutrientes, tá? Então, olha, tem mais uma perguntinha, África, chegando nas ruas de São Paulo. Vamos ver. Eles têm um tratamento psicológico ideal? Eu acho que, já que a gente está falando de cirurgia, queria falar do tratamento psicológico pré-cirúrgico, que eu acho que é muito importante, né? Para a pessoa se aceitar depois da cirurgia. Vai ter que comer um pouquinho só, e aí? Não, se aceitar principalmente por quê? Porque geralmente essa cirurgia, se a pessoa está com 150 quilos, ela vai para 70, 60 quilos depois da cirurgia. Então, quer dizer, ela se reduz à metade. Então, ela precisa ter um acompanhamento pré e pós-cirúrgico para que ela se aceite, porque vai ser uma outra pessoa, né? Nasce um novo ser, é um novo ser, então ela precisa estar lidando com isso, e principalmente se a isso tiver associado a questão da ansiedade, da depressão, ela não vai conseguir comer mais aquela quantidade. Então, se essa quantidade que ela comia servia para lhe satisfazer, para que ela tivesse algum tipo de satisfação ou de prazer, ela vai acabar desenvolvendo uma outra compulsão. A literatura é clara em relação a isso, de casos, né, de inúmeras pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia e aí desenvolveram a compulsão, principalmente por bebida alcoólica. Então, isso precisa ser tratado por uma equipe multiprofissional. Então, o médico, o nutricionista, o psicólogo, o assistente social, a equipe toda de saúde precisa estar tratando dessa pessoa para que ela tenha, se ela precisar realmente partir para esse método tão drástico, que isso no pós-cirúrgico, que ela possa ter uma qualidade de vida adequada, e principalmente se forem mulheres e na idade fértil, que vão estar gerando uma outra vida. Então, evitar que essa criança que está sendo gerada, ela sofra essas consequências nutricionais, principalmente, que isso leva a outros problemas. Olha, nós agradecemos muito aqui a participação da África Isabel Cruz Pérez, ela é nutricionista da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar isso para as pessoas, porque a gente precisa divulgar isso, porque essa cirurgia, ela tem os seus benefícios, mas tem também os seus riscos e muito sérios. Então, eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde para você. Obrigada. E você, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.